Resumo da Parashá. Baruch Hashem. Ao Yitzhak tomar Rivká como sua esposa, o casal ficou 20 anos sem ter filhos. E eles oraram ao Eterno e lhes concebeu gêmeos. E eles lutavam no ventre de Rivka, como diz. E cresceram os meninos, e Yaakov era íntegro, homem simples. A palavra diz Ishtam. Ish, homem, Tam seria um homem de tendas, um homem simples, pacífico. E morava em tendas. E Esav era perito caçador, homem do campo, homem do mundo. Em uma ocasião, Esav voltava de sua caçada, estando faminto, pediu ao irmão uma porção de lentilhas, como nós estudamos aqui, e que ele tinha feito, e assim facilmente negociaram a primogenitura de Esav. Facilmente. O que seria para uns uma ofensa, para Esav foi tranquilo, né? A Torá relata a peregrinação de Yitzhak nas terras dos Perushim, dos filisteus, depois que Hashem proíbe de sair de Eretz, e logo após o Eterno confirma a sua aliança com ele, com Yitzhak. Yitzhak é abençoado com muitas colheitas e riqueza. Essa paraxá é uma paraxá voltada para Yitzhak. Ele enfrenta sérias oposições com o povo da terra por causa da inveja e se vê obrigado a retirar-se para a cidade de Beersheba. Então ele vai de lugar a lugar. Parece, né, que começou aí as peregrinações do povo de Israel, sendo perseguidos em todas as nações e sempre não, né, fincando raízes nas nações. Porque Israel tem uma raiz, tem uma terra para fazer com que sua raiz penetre. Esav toma mulheres da região por esposas, sem o consentimento dos seus pais, e as ações destas os desagradavam, né? Como Esav era um homem do campo, do mundo, então ele acabou unindo seu coração com as coisas do mundo. Yeshua fala assim, né? Onde tiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Rivka conduz Yaakov a enganar o seu esposo, a fim de receber Rivka conduz Yaakov a enganar seu pai, a fim de receber a brachá do primogênito, o que enfurece o seu irmão Esav, que deseja matá-lo. Por mais que ele tenha vendido, agora, quando Yaakov, ele fica bravo, ele não aceita, mostrando um homem sem caráter. Yaakov se dirige para a cidade de Aram, a fim de fugir da ira do seu irmão, e encontra uma esposa da parentela de Avraham e da sua mãe. Ali ele se apaixona já de cara com Rahel, só que Lavan vai aprontar com ele. Esav, além de suas esposas, se casa com a filha de Ismael ben Avraham, né? Aqui, Esav, ele era descendente de Shem. Ele tinha que se casar com mulheres da mesma origem, por causa da brachá que Noah fez sobre Shem. Só que ele se casa com as cananitas, que são do Can, aquele que foi amaldiçoado por Noah. E aqui ele casa também com Ismael. Ismael é filho de Agar. Agar era egípcia, também descendente de Cam. Então a sua
a sua origem semita já se confunde com as nações. E nós vamos ver que Esav passa a ser, mais para frente, Edom, ele passa a ser uma nação forte, que tem uma terra que o Eterno dá para eles. Mas a tradição judaica diz que também eles vão dar origem ao povo romano. Baruch Hashem. Toledot. O nome da paraxá Toledot quer dizer gerações. E Avraham gerou Yitzhak, a menor genealogia das escrituras. E nós vamos ter essa paraxá, Toledot é a paraxá de Yitzhak. Nós vamos ter 3 parashiot dedicadas a Avraham. Lech Lecha, o chamado de Avraham, Vaierá, e depois Hayesará, que também é a paraxá onde Avraham morre. Então as 3 primeiras dos patriarcas, as 3 parashiot, Lech Lecha, Vaierá e Hayesará, são dedicadas à vida de Avraham. Vai falar sobre os testes que ele passou, vai falar sobre o seu chamado e vai relatar a sua morte no final da paraxá. Entra Toledot, que é uma paraxá dedicada a Yitzhak, onde vai falar sobre as suas peregrinações, a sua caminhada dentro da terra de Israel. Yitzhak foi o único patriarca que nasceu na terra de Israel e nunca pisou o pé fora de Israel. Yaakov nasce em Israel, mas vai para Haram, vai para a Síria. E lá os 12 filhos nascem. Quer dizer, 11 filhos nascem fora da terra de Israel. Somente Benjamim nasce dentro da terra de Israel. As tribos de Israel, as 11 tribos de Israel, não são de origem de homens, filhos de Israel, que não nasceram em Israel. Nasceram fora. Nasceram na Galut. Yaakov passa a Galut. Passa o exílio. Ele teve que se retirar de Israel sozinho. E Yaakov, nós vamos ter 6 parashiot. 3 para Avraham, 1 para Yitzhak e 6 para Yaakov. A história de Yaakov, ela é relatada em 6 parashiot, até o fim do livro de Bereshit. A Torá enfatiza o ato de Avraham em ser pai de Yitzhak. E os nossos sábios vão dizer que Avraham ele gera 2 vezes. Ele gera como pai um filho e também ele gera um talmid, ele gera um discípulo. E os discípulos são chamados filhos. Mas esses filhos, esse pai espiritual, é um pai que traz ao seu filho não uma vida terrena, mas uma vida eterna. Ensina a Torá e dá a oportunidade para os seus talmidim refletir sobre as coisas do eterno e alcançar a vida eterna. Então Avraham gera uma espiritualidade em Yitzhak. Mas isso tudo vai depender muito de cada um. Porque Avraham também teve Ismael. Avraham também teve mais 6 filhos depois da morte de Sara, com Ketura. Mas a Torá não diz que nenhum desses 7, 6 de Ketura, 1 de Agar, nenhum desses 7 cumpriram o chamado, cumpriram a Torá. Mas Yitzhak
a Torá diz que era um grande tzadik. Vele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Essas são as gerações de Yitzhak. Avraham gerou Yitzhak. Rashi fala que é uma redundância. Essas são as gerações de Yitzhak. Avraham gerou Yitzhak. Redundância para assinalar que Yitzhak era um filho legítimo de Avraham. O Midrash diz que o povo, eles faziam Lashonará contra Sara e contra Avraham. Porque logo antes de Sara ficar grávida, Sara foi feita, né, uma esposa de Avimelech. Avraham falou aquela meia verdade, dizendo que ela era a irmã, mas na verdade ela era a sobrinha, ela era a filha do seu irmão que tinha falecido em Ur dos Caldeus. E ela sendo também sobrinha de Avraham, ela era filha de Ram, que era filho de Tera. Então o avô também, ele é tido como pai do pai. Então ela era filha de Avraham, filha de Terá, no sentido de ser neta de Terá. E Avraham de Terá também era filho. Então nesse sentido também eles eram irmãos. Naquela época poderia ter esse tipo de relacionamento, porque ele não tinha a Torá escrita, ainda não tinha sido proibido isso, então eles faziam esse tipo de casamento entre primos, entre tio e sobrinha. Mas existia uma lachonará. As pessoas falaram: não, Avraham é estéril, Sara foi esposa de Avimelech, ela está grávida de Avimelech. Por causa da inveja. Porque o que Avraham colocava a sua mão, ele prosperava. Aonde Avraham andava, estava as brachot do Eterno. Quando ele foi comprar o terreno de Marpelá, os próprios povos daquela época falaram para ele: você é príncipe de Deus, Sara Adonai, príncipe do Eterno entre nós. Mas ele paga. Era reconhecido, mas a inveja era muito grande. Os reis invejavam Avraham Avinu. Mas o Midrash vai falar, Bereshit Bará vai dizer que Avraham teve seu filho Yitzhak, e Yitzhak era a cara de Avraham Avinu. O menino vai crescendo e ele vai se parecendo com Avraham. Ele não somente tinha uma aparência do pai. É interessante isso. Às vezes eu vejo, um dia desse eu estava vendo umas fotografias antigas minhas, e daí eu bati um olho assim, e eu achei que era o meu filho, mas na verdade era eu quando tinha a idade dele, né? Bem parecido. Quem conhece meu filho sabe, né? Saudade do meu filhote. Então é muito interessante essas questões, né? Como a gente vê de geração em geração, às vezes a gente vê aspectos físicos bem parecidos. Mas o filho de Avraham, ele tinha algo muito mais elevado. Ele tinha o aspecto espiritual de Avraham. Quando se conversava com Yitzhak, poderia perceber que ele era verdadeiramente filho de Avraham. Porque Avraham gerou Yitzhak.
Nós temos que gerar os nossos filhos, tanto os filhos carnais, físicos, genealógicos, de acordo com a nossa espiritualidade, principalmente de acordo com a nossa espiritualidade. Ensinar aos nossos filhos a amar ao Eterno. E ensinar não somente com palavras, mas com atitudes. Os filhos aprendem quando eles veem os pais. Mas Ismael também viu não somente Abraham, mas também Sará. A tradição diz que Sará, ela era superior a Abraham em profecia. Que interessante isso, né? Abraham, o pai da fé. Quando Sará fala, afasta esse menino que eu não quero, ele nem sua mãe, Agar e Ismael daqui, o Eterno fala, isso desagradou muito a Abraham. Desagradou muito. O texto diz, Tov meod. Bastante. Meod somente. Mas o Eterno fala para Abraham, em tudo ouça sua esposa Sará. E os sábios vão comentar esse texto dizendo que Sara era superior a Abraham em profecia. Ou seja, ela conseguia escutar a voz de Deus mais do que Abraham Avinu. Você imagina, Abraham Avinu ouviu Lech Lechá. Abraham Avinu ouviu o Eterno falando sobre o Brit Milá. Conta as estrelas do céu, veja a areia do mar. Se ela é superior a Abraham Avinu, então imagine o que ela ouviu de Hashem. Baruch Hashem. Crie seus filhos nesse ambiente de espiritualidade. O coração dele, se for um coração ligado ao Eterno, ele vai se manter. Porque Ismael não se manteve. E nem os 6 filhos de Quetura. Pelo menos a Torá não diz isso. E os nossos sábios também não. Existe também, as coisas se repetem na Torá. Isaac, ele tipifica Yeshua, porque foi amarrado, ele se deixou amarrar com 37 anos. Ele foi o filho de Abraham, que o Eterno pede para que ele seja sacrificado. E na hora o Eterno envia um carneiro, que segundo a tradição judaica diz que aquele carneiro, ele já tinha sido criado nos primeiros dias da criação. Já tinha sido criado naquela época. A gente pode entender isso de uma forma analógica. 1 Pedro vai dizer que o sacrifício de Yeshua já era conhecido antes da fundação do mundo. Aquele carneiro, ele já foi criado juntamente com aqueles primeiros animais que foram criados, se não me engano, no 5º dia da criação. E Yeshua, ele também sofreu esse tipo de todo tipo de perseguição por causa da palavra de Deus. Assim como as pessoas viram Sara grávida, ela escondeu até um certo momento, depois não deu. Assim como teve o nenê, as pessoas duvidavam, será que é de Abraham mesmo?
E Sara tinha tanto leite, a tradição diz, que as mulheres das outras nações davam o bebê para ela amamentar, cumprindo a profecia que ela amamentaria as nações. Uma mulher de 100 anos, 90 anos. Mas Yeshua também sofreu todo tipo de preconceito. A gente imagina, Miriam aparece grávida, depois de 3 meses que ela ficou na casa da sua amiga. Alguns dizem que era prima, mas há controvérsias. E Yosef, vendo aquilo, quis poupar ela. Ele queria fugir, né? Para que as pessoas imaginassem, não, Yosef foi o culpado. Mas ele teve um sonho e o anjo falou que foi um plano divino para se cumprir a profecia de Isaías 7, que diz que a virgem daria um sinal, e esse sinal seria o próprio Mashiach, um outro. Mas é bem possível, meus achim, que o Eterno tenha feito um milagre colocando o gene de Yosef juntamente com o óvulo de Miriam, de uma forma sobrenatural. E eu creio que da mesma forma como Isaac tinha a afeição de Abraham, da mesma forma Yeshua devia ter a afeição de Yosef, para quebrar essa narrativa de perseguição. E nós vamos ver o Talmud também comentando sobre o possível pai de Yeshua. Alguns relatos dizem que era filho de um soldado romano. Outros querem conectar Yeshua com um outro Yeshua da época do Midrash, ou seja, depois da destruição do templo. Não é esse Yeshua. Mas uma coisa é certa: Yeshua sofreu, assim como seus pais também sofreram perseguições. Em Yohanan 8 nós vamos ver isso. Yeshua discutindo com alguns perushim, e eles disseram: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Perushim falando isso para Yeshua. Por que eles falaram isso? Nós não somos filhos de fornicação, de um casamento, na verdade, uma junção sem um casamento. Jogando na cara de Yeshua. Mas Yeshua responde: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Baruch Hashem. Olha só que interessante. Eu vim de Deus. Se vocês, espiritualmente, se vocês fossem, melhor dizendo, filhos de Abraham, vocês tinham uma semelhança espiritual com Abraham. E daí vocês olhariam para mim e vocês iriam reconhecer, porque eu tenho um aspecto, porque eu vim de Deus. Baruch Hashem. Aqui ele faz um trocadilho, né? Aparência física com aparência espiritual. Se vocês fossem filhos de Deus,
vocês iam me amar, porque eu saí de Deus, eu vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E o texto da Torá diz: Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, portanto era estéril, o Senhor ouviu suas orações, e Rivca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. E disse então: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, ela foi consultar ao Eterno, através de profecias, meus amigos. E o Eterno lhe disse: há 2 nações no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro o ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esav. E depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão, ao calcanhar de Esav. Por isso se chamou Jacov. E Isaac era da idade de 60 anos quando se gerou. E cresceram os meninos, e Esav foi perito na caça, homem de campo, mas Jacov era um homem simples, habitando em tendas. Olha só que interessante, Esav tinha uma característica, era caçador e ele era homem do campo. O que os nossos sábios vão dizer? Porque a Torá, ela tem várias interpretações. Tem a interpretação Pshat, que é a interpretação literal, e ela tem mais 3 interpretações, que é analógica, comparativa e o mistério, o Sod. E quando a gente vai analisar essa questão, que ele era um homem caçador, o Midrash vai dizer que ele era enganador. Por quê? Porque o caçador, principalmente o caçador judeu, ele não pode lançar a flecha e matar o animal. Por quê? Porque ele não pode destruir o animal assim. O que ele faz? Ele captura. Ele faz uma armadilha, ele pega o animal inteiro, não dilacerado. Vocês entendem isso? Ele tem que pegar o animal inteiro, um animal, se for kasher, né? Ele pega ele inteiro, amarra o animal e faz a shehitá, para poder comer. Se é uma fera, tudo bem, ele flecha, ele não vai comer a fera, não é kasher. Mas o caçador é aquele que engana o animal. Ele coloca uma comidinha ali, coloca uma rede, o animal puxa a comida, aciona um negócio e prende. Enganou. O caçador é enganador, ele mexe com a mente. E o Talmud diz que Isaac amava Esav. Por quê? Porque trazia a sua caça. Ou seja, dava resultados, mas que tipo de resultados é esse? O Talmud vai dizer que Esav enganava Isaac, perguntando sobre Torá: pai, é kasher fazer assim? Pai, como a gente deve fazer as coisas assim? Ele enganava o pai. O pai achava que Esav era um homem espiritual, que estava interessado nas coisas espirituais, mas ele enganava. Mas ele não enganava, que era Jacov. Para Jacov ele não escondia a sua verdadeira essência. Por causa disso, Jacov fala: vende a sua primogenitura, tu não dá nenhum valor para isso mesmo?
Se ele fosse um tzadik, ele ia se ofender. Mas como ele não era um tzadik, ele vendeu a qualquer preço. E o texto diz assim: eu estou morrendo, você vai deixar eu morrer? Morrer nada. Estava na casa de Yitzhak, um homem rico. Tinha comida a rodo, mas ele queria a lentilha. E os nossos sábios vão dizer que Avraham tinha morrido naqueles dias. E Yitzhak estava de luto. E a lentilha é um alimento para o enlutado. E Esav, ele queria aquele alimento que era do seu pai. E ele pede a Yaakov. Yaakov fala: você não tem o menor respeito. Vende então a sua primogenitura para mim. Eu te dou o que você quer. Eu estou quase morrendo de fome. O que é primogenitura? E vendeu. Ele era um caçador. E nós vamos ver um paralelo com Nimrod. Nimrod também era um caçador diante do Eterno. Em Gênesis 10, 9 diz: e Nimrod foi poderoso caçador diante de Deus. Por isso se diz Nimrod, poderoso caçador. E Nimrod, nós vamos ver os comentários da literatura rabínica, que vai falar que Nimrod, ele era um caçador de pessoas. Ele escravizava pessoas para o seu exército. Nimrod era aquele que conseguiu fazer o primeiro império. Babilônia, Assíria, as grandes cidades, porque ele era um homem sanguinário, um homem que prosperou através do sangue alheio. E Esav também era um caçador, e ele era homem do campo, em contraste com Yaakov, que é um homem de tendas. Então nós vamos ver esse contraste. Um é do mundo e o outro é de casa. Um é caçador e o outro é caseiro. Ele está próximo de quem? Dos pais. Ele está próximo do quê? Do avô. Ele está próximo dos tzadikim. E a tradição judaica diz que Yaakov era um tzadik porque ele aprendeu com o seu pai, aprendeu com a sua mãe, ele aprendeu com o seu avô Avraham, ele aprendeu numa yeshiva, que é a yeshiva de Shem, filho de Noah, e todos os suas genealogias. Existia uma yeshiva, existia uma faculdade de Torá naquela época. A tradição judaica diz que quando Yaakov foge de Esav, ele passa alguns anos nessa yeshiva, estudando com os descendentes de Shem. E amava Yitzhak a Esav, porque a caça lhe era do seu gosto. Mas Rivka amava Yaakov. Rivka, ela recebeu aquela profecia quando ela estava grávida, que 2 nações estavam dentro do seu ventre. Só que o menor, ou seja, o mais novo, será senhor sobre o mais velho. E ela guardou isso no seu coração. É bem provável que ela não tenha falado com ninguém. E nós vemos um paralelo também na Brit Hadashah. Lucas 2,19 diz: e Miriam,
ao ver todas aquelas coisas que estavam acontecendo com Yeshua como bebê, profecia de Shimon no templo, a profeta também, que era filha da tribo de Asher, Hana, que estava no templo também, recebeu uma profecia ali. O Eterno falou com ela e ela falou: esse é o Mashiach, esse é o Mashiach, essa criança é o Mashiach. Shimon também falou isso. Quando Miriam estava com o bebê, apareceu os pastores que tinham visto uma visão dos malachim, dos anjos, glorificando ao Eterno, porque tinha nascido o Mashiach. E eles foram ao lugar onde estava Miriam, e ela estava vendo todas essas coisas se cumprindo. E Lucas 2,19 diz: e Miriam guardava todas essas coisas no seu coração, assim como Rivka também. E quando chegou o momento de Isaac abençoar Yaakov, melhor dizendo, abençoar Esav, Rivka sentiu que ela devia fazer alguma coisa. Sempre quando o homem coloca a sua mão, né, querendo ajudar o Eterno, acaba estragando muitas coisas. Se por acaso, creio eu, se Rivka deixasse nas mãos do Eterno, na hora que Isaac fosse abençoar Esav, ele não ia abençoar. Eu creio. Assim como Jacó foi abençoar os filhos de Yosef, vocês lembram disso? Ele foi pôr a mão assim e a mão dele fez isso. E abençoou o menor como primogênito e o maior não. Jacó sentiu isso espiritualmente em fazer isso. E José falou: não, pai, está errado, você está cego, pai, esse aqui é o mais velho. Não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Isaac também ia saber fazer. Mas não foi feito assim. Jacó teve que sofrer as consequências do erro da mãe e do seu próprio erro. Mas o Eterno providenciou. Quando ele estava indo para Haram, lá no monte Moriá, ele teve a visão do Sulam Yaakov, da escada de Yaakov. E o Eterno falou: eu te darei essa terra. Todas as promessas que eu fiz com Avraham, com Isaac, eu estou fazendo com você. Porque provavelmente Yaakov está falando: o que eu fiz da minha vida? Recebi essa brachá, enganei o meu pai, meu irmão me odeia, quer me matar, os filhos dele me roubaram, porque a tradição diz que os filhos de Esav roubaram Yaakov no caminho, levaram os camelos, levaram tudo que ele tinha, e só ficou com um pote de óleo e água. Eles provavelmente estavam angustiados, falaram: o que eu fiz? Essa brachá não deve ter sido efetivada, porque eu enganei. Acho que todos nós pensaríamos dessa forma, não é verdade? Mas o Eterno chega aí, mostra para ele: eu sou o teu Deus. Não depende dos teus méritos. Eu te escolhi, tu és meu. Baruch Hashem. Ele é o nosso Deus. Por mais que a gente erre, as promessas do Eterno, elas são eternas, são irrevogáveis. Yaakov, ele não queria fazer isso. Ele falou para a mãe: não, mãe, se ele descobrir, vai vir maldição para mim.
Eu não quero enganar meu pai. Que a tua maldição recaia sobre a minha vida, meu filho. E nós vamos ver que Rivka nunca mais viu Yaakov. Ela morreu antes de Yaakov voltar. Então ela também pagou. Porque eles erraram. Mas os planos do Eterno não são condicionados aos nossos acertos ou aos nossos erros. Os planos do Eterno são eternos. São eternos. Se o Eterno prometeu para mim e para você, Ele irá cumprir. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas se por acaso, no caminho a gente errar, o Eterno vai nos consertar. Porque um filho ele pode errar. Quando ele recebe a disciplina do pai, ele se arrepende. Provérbios diz: exorta o sábio que ele vai ser o seu amigo. Agora exorta o ímpio, ele vai ser seu inimigo. Baruch Hashem, meus queridos. Que o Eterno seja glorificado. Olha só que interessante. Avraham também amava Ismael. E quando Sara fala, tira esse menino daqui. Ponha fora essa serva e esse filho, porque esse filho dessa serva não herdará com Isaac. E o texto diz que Avraham ouviu do Eterno: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, pois tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência, mas também o filho dessa serva farei uma nação, portanto é a tua descendência. Olha só, Avraham tinha uma missão. Quando a gente vê na Parashá Lech Lechá, e serão benditas as nações, em ti seriam benditas as nações, está falando sobre Mashiach. Mas Avraham será pai de nações. De Isaac teve 12 príncipes, Ismael. 12 nações. Avraham não tinha somente uma missão para ser pai do povo escolhido, mas ele ia ser pai de outras nações que não eram escolhidas. Gênesis 17, 4-7 diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações, além de Israel. E não se chamará mais o teu nome Avram, mas Avraham será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gente, ele está fazendo, a Torá está sendo muito explícita. Falou 3 vezes que dele vai vir nações, e vão vir reis. Estamos falando de nações, meus achim. E estabelecerei a minha nação, a minha aliança entre mim e a ti, e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por ti Deus, e a tua descendência diante de ti. E a minha aliança com a tua descendência não está no plural, aqui está no singular, com Isaac, com Yaakov. Rav Shaul vai falar que também isso aqui está no singular, porque está falando de Mashiach. E teve Avraham muitos outros filhos. Gênesis 25, 1 e 2. E Avraham tomou outra mulher, e o seu nome era Keturá. A tradição judaica vai falar, alguns vão falar que Keturá era a própria Agar, que tinha voltado depois da morte de Sara e tinha dado mais 6 filhos.
Alguns rabinos vão dizer que não, Queturá era uma outra mulher. E diz lá, e Abraham tomou outra mulher, e o seu nome era Queturá, e deu-lhe à luz a Zimrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Veja bem, meus irmãos, Abraham, ele já tinha 137 anos quando Sara morreu. 137. Já tinha Isaac, já tinha Ismael. Ismael já tinha dado com as suas esposas vários netos para Abraham Avinu. Agora, por que? Qual que é a razão pela qual Abraham teve que se casar e ainda ter mais 6 filhos? Ele morreu com 175. Depois que ele se casou, ele ficou vivo mais 40 anos e teve 6 filhos. E o texto diz, porém Abraham deu tudo o que tinha a Isaac, mas aos filhos das concubinas que Abraham tinha dado, Abraham deu presentes. Vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaac, enviando-os para o Oriente, para a terra oriental. Por que Abraham teve que casar de novo e ter mais filhos? Se o herdeiro das promessas seria Isaac. Nós vamos ver a resposta no Midrash Yakut, que fala sobre esse texto. Diz, quem era Queturá? Abraham teve filhos com descendentes dos 3 filhos de Noar. Sara de Shem. Sara era da sua família, descendente de Shem, do filho de Noar, Shem. Noar teve 3 filhos. E Sara era semita, assim como Abraham era semita. E as brahot de Noar sobre Shem, eram as brahot que seria de Shem, viria Mashiach. Abraham teve filhos com descendentes dos 3 filhos de Noa. Sara de Shem. Agar era egípcia. E os egípcios vieram de Ham. Ham foi aquele amaldiçoado por Noa, que viu a nudez do pai. E aqui o Midrash Yakut vai falar que Queturá não era Agar. Queturá era descendente de Jafé, aquele irmão de Shem, cuja as brachot diz que ele viveria nas tendas de Shem, mas Ham seria o seu escravo. Isso está em Gênesis 9, 26 a 27. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Shem, Noa abençoando, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Shem, e seja-lhe Canaã por escravo. Olha só, meus queridos, a resposta por que Abraham teve que casar com Quetura, por que teve que gerar filhos, porque esses filhos, segundo o Yakut, o Midrash, diz que eram filhos descendentes de Jafé, que iam morar nas tendas de Shem. Então nós vamos ver, o islamismo ele vem da onde? Vem dos árabes. E aqueles povos são descendentes de Ham.
Ismael, filho de Agar, a egípcia, Ram. Ketura, diz os rabinos, que a fé, eles vão gerar filhos das nações, e essas nações vão estar conectadas com o cristianismo. As 3 grandes religiões, as maiores religiões do mundo hoje, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas têm o mesmo patriarca, Avraham. E a fé vai morar nas tendas de Shem. Meus ahim, olha só que interessante. Essas 3 religiões, profeticamente, nós vamos ver o quê? Vamos ver que as nações, quando se achegam à Torá, quando se achegam às tendas de Shem, elas passam a ser abençoadas como enxertadas na oliveira, de Romanos 11. Como diz lá Isaías 56, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Eterno e para serem seus servos, todos os que guardam o Shabat, não o profanando. As nações têm que voltar para Yaakov, para o homem de tendas, homem de Torá. O cristianismo tem que voltar para a Torá, para a tenda de Shem, e segurar no tzitzit de um Yehudi. E a fé vai ser abençoada, as nações vão ser abençoadas a partir do momento que se chegar ao Eterno através do povo sacerdotal, que é Israel. Baruch Hashem. Yeshua fala, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Que aprisco que é esse? Os Yehudi, eles veio para os Yehudi. Primeiro, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E abriu a possibilidade para que os estrangeiros também entrassem nas tendas de Shem, nas tendas de Yaakov, estudar a Torá, largar o paganismo das nações, ser abençoado como é abençoado o povo de Israel. Ainda tendo outras ovelhas e não são desse aprisco, também me convém agregar elas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Ou seja, antes era um outro aprisco, quando eles vierem vai ser um só. E haverá um só rebanho e um só pastor. As nações incorporando a Israel. E Efésios vai falar isso. Falando para os gentios, e naquele tempo vocês estavam sem Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Yeshua HaMashiach, vós que estavais longe, agora estão perto pelo sangue de Mashiach. Então a gente pode ver o oposto disso, né? Que naquele tempo vocês estavam sem Mashiach, agora vocês estão com Mashiach. Vocês estavam separados da comunidade de Israel e agora vocês estão perto da comunidade de Israel. Os gentios não querem ficar perto da comunidade de Israel. Eles querem tomar o lugar, eles querem usurpar o lugar de Israel. Mas Rav Shaul fala, vocês agora estão perto da comunidade de Israel. Porque vocês estão na tenda de Shem. Vocês estão na tenda de Yaakov. Vocês eram estranhos da aliança, da promessa, agora vocês estão dentro da aliança, porque vocês são um só povo. Yeshua fala, eu vou agregar e será um só rebanho e um só pastor. Ezequiel 37 vai falar isso também.
E assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão só um só pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Isso é para os tempos escatológicos. Final dos tempos, vamos guardar os mandamentos. Quebra toda a narrativa cristã, dizendo que os mandamentos não são mais para guardar. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Temos que voltar para as tendas de Jacó, o homem das tendas. Voltar para as tendas de Jacó, aprender com a Torá, luz dos nossos caminhos, luz dos nossos pés. Baruch Hashem. Que o Eterno possa nos abençoar, meus achim. Baruch Hashem. Louvado seja o nome do Eterno. Que possamos aprender com o povo de Israel. Aprender a Torá com o povo de Israel. E trazer Mashiach para o povo de Israel. Baruch Hashem.